palavra em cada coração. E que cada um de nós, Senhor, que as nossas necessidades sejam supridas pelo Teu poder, pelo Teu amor. Nós te pedimos assim, Senhor, e já te agradecemos certos da nossa vitória, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus nesta manhã. Que o Senhor possa convencer, através da palavra, o meu e o seu coração nesta manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Amém, irmãos? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Então vamos estar lendo em nome de Jesus. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Podem se assentar em nome de Jesus. E hoje, irmãos, foi me dada a missão de falar sobre a fidelidade. E eu confesso para os irmãos que algumas traduções, como a gente viu ali na escola dominical, algumas traduções falam sobre fé. Mas eu vou me ater a que está aqui na minha Bíblia, que é a fidelidade. E para a gente poder entender o que é fidelidade, eu fui procurar no dicionário o significado de fidelidade. E está escrito assim, ó: fidelidade, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém. E aí é onde começou a minha pergunta com Cristo. E aí vamos entender o que é fidelidade, e aí eu peguei o que é infidelidade. Infidelidade, falta de respeito, de lealdade com aquilo que se deveria estar comprometido. E aí, a pergunta que eu fiz ao Senhor foi: eu tenho estado tão comprometida a ser fiel a Deus, como Ele tem se comprometido comigo, através da sua palavra? Porque muitas das vezes, irmãos, né, não tem só mulher aqui, onde foi o culto da Rede de Mulheres, nós temos entendido que para ser fiel, eu sou fiel, tia Lu, porque eu estou todo domingo na escola dominical, eu estou todo culto, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, então eu sou fiel a Deus. Eu não deixo de estar nem um culto, nem online e nem domingo pela manhã. Então eu sou fiel a Deus. Só que eu achava que era dessa maneira. Ser fiel a Deus era estar todo culto, era estar comprometido a estar aqui com o pastor João. Isso também é ser fiel, é válido. Mas eu pude entender que eu só consigo ser fiel a Deus através da obediência à palavra do Senhor. Se eu obedeço a palavra do Senhor, se eu consigo ler essa palavra que me cura, que me liberta, que me transforma, e eu germino ela dentro do meu coração, eu aplico ela na minha vida e começo a praticar,
aí eu consigo ser um verdadeiro fiel na presença do Senhor. Mas quando eu obedeço, quando eu não obedeço, aí falta o respeito, a falta de confiança que eu tenho no meu Deus, falta a infidelidade que eu tenho com Ele e falta o compromisso que eu tenho que ter com Ele, quando eu não obedeço através da palavra. E eu estudando, irmãos, eu falei, Senhor, tem determinadas situações que nós não mostramos fidelidade ao Senhor. Eu tive uma experiência muito grande no meu trabalho. E eu vi nitidamente, irmãos, para a honra e glória do nome do nosso Deus, a fidelidade de Deus. Para quem não sabe, eu trabalhei na casa de uma pessoa que é espírita. A minha patroa, a minha ex-patroa, que eu já saí de lá, a minha ex-patroa, ela é da Umbanda há 42 anos. Ela servia a Umbanda. E quando eu fui para lá, foi um desafio para mim. E aí, Deus falou assim, eu falei, Senhor, eu fui orar ao Senhor, eu falei, Senhor, será que eu devo ir trabalhar na casa dessa mulher? Será que eu tenho que ir? E Deus, através da palavra dele, me confirmou que ele me garantia estar lá. E aí, irmãos, eu fui trabalhar lá. Até então eu não sabia que ela era espírita. E eu cheguei e eu falei para ela, ela falou assim, ó, ela já começou assim, ó, eu preciso de uma pessoa honesta. Eu preciso de uma pessoa que seja fiel ao trabalho. Porque todas as pessoas que já passaram por aqui me demonstraram que não foram fiéis. E aí é onde a gente tem que ser desafiada a ser verdadeiramente discípula do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer é para fazer como se estivesse fazendo para quem? Para quem, irmãos? Para Deus. Tudo, se a Bíblia diz tudo, é tudo. É no meu trabalho, é na minha casa, é na minha escola, é na minha faculdade. Se a Bíblia diz tudo que eu faço, eu tenho que fazer para Deus, então para Deus tem que ser o melhor. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer jeito. Para Deus tem que ser o melhor. E aí eu resolvi pegar esse desafio. E aí eu fui trabalhar na casa daquela mulher que era espírita. E sempre demonstrando, irmãos, que Deus era Deus na minha vida. Sempre demonstrando que eu servia a um Deus poderoso. A um Deus que não é de pedra, a um Deus que não é de barro, a um Deus que fala e cumpre aquilo que Ele fala. E aí, na primeira semana, eu falei assim, não vou ficar aqui não. Aí falei com o Edilson, meu esposo, eu falei, acho que eu não vou ficar lá não. É muito ruim trabalhar com uma pessoa dessa forma, né? Porque a minha patroa, ela tem todos os tipos de imagem que vocês imaginar dentro da casa dela. É mandala, é muitas coisas, irmãos. E aí, na primeira semana, eu trabalhando lá, ela falou assim, você é diferente. Aí eu falei, que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aí ela olhou assim para mim, né? Ela, Espírito Santo? Eu falei, eu sou diferente porque eu tenho Deus no meu coração. Aí ela falou assim, eu também tenho. Aí eu falei, amém, glória a Deus que você tem. E aí, irmãos, trabalhando, e aí aprove ao Senhor, eu saí da casa da minha patroa. Tem uma semana que eu saí do meu trabalho, eu fiquei lá 1 ano e 3 meses. E para honra e glória do nome do Senhor, eu vi Deus fazer coisas extraordinárias na vida da minha patroa. E isso não foi eu que falei não, tá, irmãos? Isso foi ela. Glorificou o nome do Senhor, porque ela entendeu que eu não estava ali simplesmente para servir a ela, tia Lu. Eu não estava ali simplesmente para fazer a vontade dela, que era minha patroa. Mas eu fazia as coisas com excelência. E quando você é fiel a Deus,
você faz as coisas com excelência. Porque muitas das vezes no nosso dia a dia, né, tia Lu, ainda mais a gente que somos mulheres, a gente quer deixar o resto para Deus. A gente quer deixar o que sobra. Ó, peraí, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu vou fazer isso. Eu levanto já assim, hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falo, não, peraí, primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou me dedicar ao Senhor. Primeiro eu vou buscar a face do meu Deus. E aí, irmãos, é uma coisa bem simples. Eu não estou aqui para falar nada daquilo que nós já não sabemos. Só que muitas das vezes nós precisamos ouvir com mais atenção. Ouvir o Senhor falar através da palavra. E aí, eu não dedico esse tempo em ser fiel ao Senhor, em dedicar o meu tempo através da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca e através da santidade ao Senhor. E aí, irmãos, voltando, a minha patroa, ela escreveu uma carta para mim. E aí eu conversando com a minha irmã, a Viviane, e a Viviane se surpreendeu da maneira que ela escreveu a carta. Porque a todo momento e a toda hora, ela exaltava o Senhor na minha vida. Ela exaltava o que Deus fez na vida dela, através da minha vida. E isso não é mérito meu não, tá, irmãos? Isso é porque eu dependia do Senhor. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu acho que eu nem conseguiria ser canal de bênção como eu fui na vida dela. Porque eu reconheço que eu fui canal de bênção na vida da minha patroa. E aí, ela falou assim, quando ela escreveu a carta, e a Viviane leu a carta, ela, Cristiane, eu quero agradecer ao nosso Deus. A Viviane, olha, ao nosso Deus. Eu falei, é o Deus dela também. Porque enquanto eu estava lá, eu fiz ela entender que só há um Deus. Que só há um Deus que a gente tem que se curvar diante dele. Só há um Deus que a gente tem que adorar. Só há um Deus que a gente tem que ser fiel. Que é o nosso Deus que fez o céu, que fez a terra, que tudo passa, mas sua palavra ela permanece para sempre na minha e na sua vida. E aí, irmãos, ela começou a falar, a exaltar o nome do meu e do seu Deus, que não é escrito na Bíblia com letra minúscula, é o Deus com D maiúsculo, que habita na minha e na sua vida. E aí, eu comecei a perguntar a Deus dessa forma. Falei, Senhor, será que eu tenho tido respeito pelas coisas que o Senhor tem colocado em minhas mãos? Será que eu tenho tido zelo por aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos? Ou eu tenho feito de qualquer maneira? Ou eu tenho feito de qualquer jeito, tia Lu? Porque para fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Mas aquele que é um verdadeiro fiel, adorador ao Senhor, ele faz com excelência, ele faz com dedicação, ele faz com carinho, ele faz com amor. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção aqui em Gálatas, que eu vou estar lendo aqui, não precisa você abrir não. Está escrito assim, ó, Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. E como que eu vivo em Espírito? Buscando, me santificando, me separando das coisas que a carne me proporciona, das coisas que a carne me faz, porque a Bíblia diz que um milita contra o outro, a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E o que tem prevalecido na presença do Senhor? O que tem aflorado? Porque, como a irmã Ana Paula falou semana passada, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E esse fruto, ele precisa ser produzido na minha e na sua vida. Mas para que esse fruto possa ser produzido, eu preciso exercitar a palavra. Eu preciso buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento, o entendimento da palavra, para que eu possa germinar esse fruto da fidelidade ao Senhor. Porque Deus, ele é fiel conosco, mas antes dele ser fiel conosco, ele é fiel para com a palavra dele.
Deus, ele foi tão sábio, tia Lu, tão inteligente, que ele falou, em algum momento, eles vão ser infiéis a mim. Em algum momento, eles vão voltar atrás. Em algum momento, eles vão titubear. Então, eu vou ser fiel à palavra. Porque eu sendo fiel à palavra, eles vão ser beneficiados através da palavra. E aí, quando eu obedeço a palavra, eu sou beneficiada. E uma das coisas que eu conversando com Deus, eu escolho, tia Lu, ser fiel ou não a Deus. Essa é uma escolha minha. Eu escolho andar em santidade, eu escolho ser fiel, eu escolho produzir os frutos do Espírito, é uma decisão minha. E aí, eu vou estar lendo aqui em Salmos 119, o salmista falando, Salmos 119, versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenâncias. O salmista fala aqui que ele decidiu, é uma escolha minha e uma escolha sua. Eu decido escolher ser fiel, eu decido honrar os meus compromissos, eu decido entender que Deus, ele é Deus na minha vida, para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Mas eu preciso seguir as ordenâncias de Deus. Eu preciso seguir uma ordem através da palavra. E Deus fala através da palavra, irmãos, que eu preciso ser o quê? Um verdadeiro adorador. Que eu preciso ser discípula. Que eu preciso a cada dia buscar ao Senhor. Porque a palavra diz, buscai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Enquanto mais eu busco, enquanto mais eu tenho conhecimento, mais eu sou fiel. E aí, enquanto mais eu sou fiel, mais eu sou beneficiada por Deus. Mais Deus derrama graça, mais Deus derrama conhecimento, mais Deus derrama poder para libertar, para curar, para salvar, através da minha e da sua vida. E aí eu peguei um personagem bíblico, para a gente poder entender o quanto ele foi fiel. E aí eu quero que vocês abram comigo, porque eu vou ler uns versículos, alguns versículos aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. O primeiro versículo que nós vamos ler vai ser o 5. Depois nós vamos pular para o 13, depois para o 16, para o 20, e depois do 26 ao 27, ao 28. Amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 5. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aqui foi a primeira prova de Daniel. De todas que ele já passou, né? A gente conhece muito bem a história de Daniel, que Daniel não se curvou a outros deuses, que Daniel não adorou ao deus Baal, que Daniel não se curvou diante daquelas estátuas, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E aí, finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos motivo para acusar esse Daniel. Irmãos, prestem bem atenção, eles não conseguiam procurar um motivo, Aline, que pudesse acusar Daniel de alguma infidelidade ao Deus dele. Eles não conseguiram encontrar, tia Lu. E aí, eles armaram e disseram, então nós, de alguma forma, nós vamos fazer com que ele venha ser infiel. Porque Daniel entendia, irmãos, que ele não estava fazendo para o homem, que ele não estava fazendo para aquele rei, ele estava fazendo para Deus. E quando a gente entende que a gente faz para Deus, não importa o que o outro vai pensar, se eu sou menos adorador ou se eu sou mais. Quando eu faço para Deus,
Irmãos, quando eu faço para Deus, não importa o que vai acontecer. O que importa é que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. E aí, no versículo 5, ele diz isso. E aí o versículo 13 agora. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados, Daniel era preso, estava preso, cativo naquele lugar. Um dos exilados de Judá não te dá ouvido, não dá ouvido ao rei, ao decreto que o rei tinha colocado, que não era para fazer nenhuma outra oração se não fosse para aquele rei. Não te dá ouvido, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Daniel, ele não deu ouvido àquele decreto, porque ele sabia que a força vinha do Deus dele, todo-poderoso, que poderia livrar ele daquele decreto. Daniel não deu ouvido a Satanás, dizendo: olha só, eu não consegui te parar da forma que eu queria, porque você é muito fiel, você é muito honesto, Daniel. Então agora eu vou mexer com o teu Deus. Só que aqueles homens não entendiam o poder que Deus tinha sobre a vida de Daniel. Aqueles homens não entendiam que o poder transformador que Deus tem na minha e na sua vida, quando nós permitimos que Ele trabalhe da maneira correta, que Ele quer em obediência à palavra, nós vamos voar como águia, nós vamos vencer. E ainda que a luta venha, ainda que a dificuldade venha, eu permanecendo fiel ao meu Deus, independente da situação, o nome do Senhor é glorificado na minha vida. E aí, irmãos, vamos lá, continuando. Daniel orou, Daniel permaneceu da mesma forma. Ele não mudou, ele falou: eu vou permanecer da mesma forma, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a Deus. E às vezes, por pequena lutinha, né, que a gente passa, a gente fala assim: ah, Senhor, está muito pesado, eu não quero mais não, eu vou desistir. Eu não quero mais olhar, eu não quero mais ser crente não, eu não quero mais servir a Deus não. Porque servir a Deus é difícil, não é difícil. Servir a Deus não é difícil, quando você tem um coração obediente. E aí você vê que as coisas ficam mais fáceis. Quando eu tenho um coração obediente, Lorena, é fácil eu servir a Deus. Quando eu tenho um coração obediente voltado para aquilo que Deus quer para a minha vida, porque cada um de nós sabe o que Deus quer para a nossa vida. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei o que Deus quer para a minha família. Só que eu preciso obedecer. Só que às vezes é mais fácil, como diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz o que é mais fácil sacrificar do que obedecer. Primeiro eu sacrifico, depois eu obedeço. Mas a Bíblia diz que é obedecer, né? Me lembra aí, é melhor. Isso, obediência, né, tia Lu? Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, primeiro, eu faço o quê? Eu sacrifico. Eu choro, eu vou, e aí eu tento fazer com as minhas forças, eu corro atrás, e aí eu quebro a cara e eu falo: agora eu vou obedecer. Porque se eu não obedecer, eu não tenho o favor de Deus. Se eu não obedecer, eu não consigo graça de Deus. E aí a gente acaba, irmão, atropelando aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. E é o que a tia Lu falou aqui. É preciso equilíbrio. É preciso eu buscar o equilíbrio em Deus, para que eu possa exercer esse fruto, fidelidade. E aí o versículo 16 diz assim, então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continue o livrando. Gente, preste atenção no que o rei falou, tá? O rei servia a outros deuses. O rei estava colocando Daniel na cova do leão, porque Daniel não respeitou um decreto do rei. E aí, o rei fala, que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, o livre. O rei via a conduta de Daniel. O rei olhava para Daniel e entendia que o Deus que Daniel servia não era qualquer Deus, não era o Deus a qual aquele rei estava servindo.
era um Deus diferente. Era um rei diferente a qual Daniel servia. E aí Daniel foi jogado na cova do leão. No versículo 20. Eu quero ler com vocês. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo. Mais uma vez, o rei declarando ao Deus de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Aí ele já estava entendendo que Deus era Deus na vida de Daniel. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E aí, a gente sabe que sim. E aí Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram algum mal, pois fui considerado inocente à vista. Calma aí, irmãos, que eu me perdi aqui. Inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Irmãos, Deus, Ele é Deus, que quando eu e você estamos na fornalha, estamos no perigo, mas reconhecemos que Ele é Deus na minha e na sua vida, e permanecemos fiéis, aqueles que olham e acham que Deus não é Deus na minha e na sua vida, Deus é glorificado e exaltado através da minha e da sua vida, assim como foi na vida de Daniel. E aí eu escrevi uma frase aqui que muito me chamou a atenção. Quando eu permaneço fiel, quando escolhemos ser fiel a Deus, livramento da parte de Deus chega na minha e na sua vida. Quando eu escolho, quando eu decido dizer: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu escolho, eu decido me curvar diante de Ti, não diante das dificuldades. Livramento da parte de Deus vem para mim e para a sua vida. E aí a gente vai ler aqui, e conforme você for sentindo de Deus, porque ao ler essa passagem, eu chorei na minha casa de tanta presença que eu senti de Deus. E aí está escrito assim no versículo 26, eu estou editando, isso é o rei, tá? Que colocou Daniel na cova dos leões, que fez o decreto para Daniel parar na cova dos leões. Eu estou editando um decreto para que todos os domínios do império, todo aquele império, todos que serviam a outros deuses, os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois Ele é um Deus vivo. Não é o nosso Deus que está morto, que fez eu jogar Daniel na cova do leão, que fez eu fazer com que Daniel fosse parar na cova do leão. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que trabalha por aqueles que nele esperam. E se você tem esperado, confiado no Senhor, Ele tem trabalhado no silêncio, porque a sua hora, a sua vitória vai chegar no momento e na hora certa. Porque Deus, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou através da palavra, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. E aí, Ele diz assim, e permanece para sempre o seu reino, não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Irmão, isso é o rei, tá? O rei que servia a outros deuses falando, pelo decreto que ele tinha dado. Então já era para você estar glorificando, porque Deus já tinha convertido aquele homem, e a gente não estava nem entendendo o que Deus estava fazendo na vida daquele homem. E sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário, de Ciro e de Persa.
Deus é Deus na minha e na tua vida, irmãos. Quando a gente compreende que Deus, Ele tem todo o poder para atuar aonde a gente menos espera, aí as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero fazer na força do meu braço, tia Lu. Às vezes eu quero fazer na força do meu braço, Aline. Às vezes eu quero agir conforme eu tenho entendimento. Mas eu preciso buscar entendimento da palavra, para que a palavra seja revelada através do Espírito Santo de Deus à minha vida, para que essa palavra poderosa, ela possa transformar a minha e a sua vida. E assim aconteceu na vida de Daniel. Aquele rei teve que declarar, irmãos, que Deus era Deus na vida de Daniel. Ah, mas não é diferente na minha e na sua vida. A única diferença na minha e na vida de Daniel, na minha e na sua vida, de Daniel para mim e você, sabe o que é? Porque Daniel resolveu ser obediente. Daniel resolveu ser fiel independente de qualquer coisa, independente da situação que ele vivia. Daniel escolheu, colocou no seu coração e falou, ó, não importa, eu vou morrer por Deus e eu vou entrar na cova do leão. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Se Deus não quiser, Ele não vai me livrar. Só que muitas das vezes, irmãos, quando muitas das vezes nós estamos em uma situação difícil, a gente às vezes, achando que se revoltando contra Deus, aí Deus vai olhar para a gente. A gente fala, Senhor, tu não está vendo não o que eu estou passando não? Olha Jesus, tu não vai me livrar não? E aí é a pergunta que nós temos que fazer. Será que eu tenho sido fiel a Deus? Para que Ele pode me livrar, com certeza, porque Ele é Deus. Mas o compromisso que Deus tem comigo, eu tenho mantido esse compromisso com Ele? Deus, Ele está comprometido comigo, mas eu estou comprometida com Ele? E aí é onde a gente se pega. E aí, irmãos, passei uma experiência muito grande na minha vida. Quase, mas para honra e glória do nome do Senhor, eu não voltei atrás. Quase eu voltei atrás. Mas como a palavra ela foi plantada no meu coração e ela não voltou vazia, e ela fez aquilo que lhe apraz, e aí eu lembrei do Deus a qual eu servia, do Deus a qual eu sirvo, do Deus a qual tem poder para desfazer toda a obra do mal, se eu permitir, do Deus que tem poder para destruir toda a treva que há em mim e a sua vida. E aí quase dei uma titubeada, falei, não quero mais não. Ai, servir a Deus é muito difícil, não quero mais, é muito complicado, é muito difícil servir a Deus. E aí um dia, no meu quarto, eu orando ao Senhor, falei, Senhor, eu quero muito desistir, quero muito voltar atrás, mas eu preciso que o Senhor, que me chamou para uma grande obra, porque o Senhor, irmão, nos chamou para uma grande obra. Nós não estamos aqui porque simplesmente nós escolhemos estar. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, aonde eu nem pensava em existir. Deus já tinha um plano para a minha vida. Deus já tinha um decreto para a minha vida. Deus já sonhava comigo. E não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Só que por poucas coisas, nós queremos abandonar. Por pouca coisa, nós queremos deixar de ser fiel ao nosso Deus. E aí eu falei, Senhor, está muito difícil, está muito complicado, não está dando não. Eu não quero mais não, tia Lu. Tia Lu sabe da minha história. Que a tia Lu caminha comigo e alguns irmãos aqui, meu cunhado, o meu irmão Hilton, sabem da minha história. E eu falei, Senhor, eu não quero mais. Para mim não dá mais. Eu não quero viver assim. Porque muitas das vezes, irmãos, nós procuramos sofrer, tá? Muitas das vezes nós procuramos o sofrimento. Algumas coisas nós passamos para crescimento, que Deus permite. Outras coisas, eu mesmo que procuro.
Às vezes eu procuro, como é que o pastor João fala aqui mesmo, hein? Chifre, né? Em cabeça de boi, né? É assim que o pastor João fala, irmãos? Lembra aí? Isso. Às vezes eu quero procurar coisa onde não tem. E às vezes eu estou procurando Deus onde Ele não está. Às vezes eu estou procurando Deus aonde Ele não está, gente. E aí Deus falou comigo assim, eu sentada no meu quarto, orando ao Senhor, falei, Senhor, não quero mais não, acho que eu vou voltar atrás. Só que como Deus, Ele é fiel à palavra dEle, e Ele cumpre aquilo que Ele fala, Ele falou, voltar atrás? Porque eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de colocar a cadeira no quarto e conversar com Deus. Eu já tive essa experiência, tá, irmãos? Eu já fiz isso. Eu já presenciei isso. E aí eu falei, Senhor, eu vou voltar atrás. Eu não quero, não. Nessa hora, eu falei, entra aqui, vamos lá. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Vai orar o teu pai que te vê em secreto. E aí? Eu tenho sido fiel em secreto com o meu Deus? Eu tenho tido fidelidade no secreto? Ou só tenho sido fiel quando as pessoas estão me olhando? Quando alguém está me olhando? E aí? E aí eu fui para o secreto. Quando eu fui para o secreto, achando que estava, né? Vou desistir. Porque às vezes, irmão, eu estou falando porque eu vivi, tá? A gente quer se fazer de coitadinho para Deus. Mas com Deus não rola isso não, porque Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Ele sabe. A Bíblia diz que antes mesmo de a gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. E às vezes a gente quer fazer de coitadinho para Deus. E não adianta você se fazer de coitadinho para Deus, não. Adianta você tomar uma posição diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir a Tua palavra na minha vida. E aí, tu acha favor e graça diante do Senhor. A hora de se fazer de coitadinho, tu vai ficar ali se fazendo de coitadinho e não reconhecendo a soberania de Deus na tua vida, tu vai ficar só se fazendo de coitado. E aí eu fui para o quarto, eu falei, Deus, chega, não dá mais não, Aline. Está muito grande a minha luta, está muito difícil, tia Lua, viver essa luta. E aí a pergunta que Deus fez para mim, e o sacrifício que eu fiz na cruz? Porque Deus, quando Ele morreu na cruz, Ele estava como ser humano. Deus sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, irmão. Deus sofreu calúnia, Deus sofreu injúria, Deus sofreu decepção. Porque Pedro falou assim, Senhor, eu morro contigo. Antes de Jesus ser crucificado, eu morro contigo, Senhor. E aí Deus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí a gente fala, eu sou fiel a Deus. E aí quando Deus te bota na prova, tu fala, não sou fiel não. Neguei ao Senhor aqui, ó. E aí quando o Pedro estava lá, se aquecendo lá na fogueirinha, veio alguém e falou, aquele ali é um discípulo dele. Eu não sou não. Pedro negou Jesus. E ele falou que era fiel, morrendo pelo Senhor, que morreria. E aí, irmãos, Deus falou assim, mas e o sacrifício que eu fiz por você na cruz, Cristiane? Falei, Jesus, sacrifício na cruz, mas o Senhor foi Deus. O Senhor é Deus, o Senhor consegue suportar. Gente, isso era eu falando com Deus mesmo, tá? Aí eu não consigo suportar. Eu não consigo suportar essa luta, Senhor. Para mim não dá mais. Eu não consigo. E aí, irmãos, eu ajoelhei no meu quarto e fui orar. E eu falei, Senhor, eu não quero mais. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Ainda que aos meus olhos carnais, eu não estou vendo nada diferente. Mas eu sei que no mundo espiritual, o Senhor está fazendo algo. Na minha vida. Porque a gente às vezes olha para a luta e quer que Deus mude a luta.
Deus não vai mudar a luta, irmão. Deus vai mudar você. Deus vai mudar a tua perspectiva de olhar para aquela luta. E aí eu escolho olhar com os olhos de dificuldade, ou eu escolho olhar glorificando e entendendo que o Senhor é maior do que aquilo que eu estou passando. E aí, Deus falou comigo assim, vamos lá, para me fechar a mensagem. É Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Ó. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aí vem o que Deus proporciona para nós. Ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida, que está preparado para mim e para você. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça, escolha permanecer fiel, que Deus vai, naquele grande dia, nós vamos gozar da mansão celestial, preparada para mim e para você, que o Senhor tem preparado. A Bíblia diz que nós vamos andar em rua de ouro. Então é grandes coisas, irmãos, que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Vamos ser fiel até a morte. E a coroa da vida está sendo preparada para nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.